Termometria. Vamos inicialmente definir temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar associada a um corpo que define o nível de agitação média das partículas que o constituem. Lembre-se que grandeza escalar é toda aquela definida por sua intensidade, seu valor numérico. Vamos exemplificar. Imagine que podemos observar as moléculas que constituem um corpo. São as partículas que constituem o corpo. Por uma certa temperatura θ1, as partículas, no caso das moléculas, têm um certo nível de agitação. Independente da forma do corpo, da massa do corpo, da substância que o caracteriza, do estado físico do corpo, se a temperatura do corpo aumentar, em média, a agitação das partículas, no caso das moléculas, aumentará. Então, maior temperatura implica em maior grau de agitação de partículas. Menor temperatura, menor grau de agitação de partículas. Agora, como medir a temperatura de um corpo, já que não temos acesso ao grau de agitação das partículas que o constitui? Bem, fazemos isso de maneira indireta. Quando uma grandeza física se altera com a temperatura e podemos medir essa alteração, eventualmente podemos utilizá-la como grandeza termométrica. Uma grandeza que permite avaliar a alteração de temperatura. Então, como exemplo, vamos observar o termoscópio de mercúrio. Trata-se de um bulbo de vidro conectado a um recipiente de vidro por onde temos um vaso. E, nesse vaso, temos a coluna de mercúrio. O mercúrio é a substância termométrica, e a grandeza física da substância termométrica que se altera é o volume. Ou seja, quando variamos a temperatura do mercúrio, o volume do mercúrio se altera. Então, o nível de mercúrio em relação à base se altera. Podemos relacionar este nível com a temperatura. Para uma certa temperatura, um certo desnível. Então, observe. Se passarmos a aquecer o mercúrio, ou seja, se a temperatura da região em que o bulbo se encontra se eleva, o desnível da altura da coluna de mercúrio também variará. Em geral, a grandeza física, chamada grandeza termométrica, se altera linearmente com a temperatura. Se, no entanto, a temperatura do mercúrio passar a diminuir, a coluna de mercúrio sofrerá redução em seu nível. Haverá um fenômeno chamado contração térmica. Agora, para tornar o termoscópio usual, vamos definir escalas termométricas. A escala termométrica mais famosa é a escala criada por Andreas Celsius. A escala Celsius define 2 pontos de referência. Toda escala, para ser gerada, se faz com 2 pontos de referência. Então, imagine o termoscópio. Colocamos inicialmente em contato com gelo sofrendo fusão ao nível do mar, gelo derretendo. Para o desnível do mercúrio que temos nessa situação, nesse estado térmico, Celsius definiu 0 graus Celsius. Trata-se do primeiro ponto de referência ou primeiro ponto fixo da escala Celsius. Se colocarmos em contato o aparelho com água em ebulição ao nível do mar, água fervendo, teremos 100 graus Celsius por definição. É o segundo ponto de referência de Celsius. Os pontos fixos, então, da escala Celsius são definidos em relação gelo derretendo ao nível do mar e água em ebulição ao nível do mar. Primeiro ponto fixo, 0 graus Celsius. Segundo ponto fixo, 100 graus Celsius. Agora, anterior à escala Celsius, tínhamos a escala Fahrenheit. Podemos definir a escala Fahrenheit em relação aos pontos fixos de Celsius. Observe. Se colocamos o termômetro graduado em Fahrenheit em contato com gelo fundente ao nível do mar, ele indicará 32 graus Fahrenheit. Logo, 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Se colocarmos em contato com água em ebulição ao nível do mar, ele indicará 212 graus Fahrenheit. Logo, 212 graus Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius. 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit equivalem à mesma temperatura em escalas diferentes. Observe que entre o primeiro e o segundo ponto fixo, a escala Celsius foi dividida em 100 partes iguais. Entre esses mesmos 2 pontos, a escala Fahrenheit foi dividida em 180 partes iguais. Posteriormente, surgiu a chamada escala Kelvin. É a escala Kelvin que permite definir
temperatura de um corpo, a definição inicial dessa videoaula. Considere um gás que está encerrado num recipiente cujo volume é invariável. Imagine que podemos observar as moléculas do gás. Vamos considerar que esse gás seja ideal e monoatômico. Podemos associar para cada temperatura, por exemplo em Celsius, uma certa pressão do gás. A pressão do gás advém das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Então, se houver alteração no grau de agitação das moléculas, já que o recipiente tem volume constante, o número de colisões na parede se alterará, alterando a pressão do gás. A experiência mostra que se aquecermos o gás, se aumentarmos a temperatura do gás, a pressão também aumentará. Ou seja, as moléculas no interior do recipiente passaram a ficar mais agitadas, o nível de agitação das moléculas aumentou. Maior temperatura, maior grau de agitação. A experiência mostra que a pressão do gás, nesse caso, varia linearmente com a temperatura em Celsius. Então, podemos extrapolar que, caso a temperatura do gás sofra redução, é possível imaginar que, em determinado momento, a temperatura do gás seria tão baixa que não mais as moléculas teriam agitação e a pressão tornar-se-ia igual a zero. Essa temperatura é uma temperatura teórica. A menor temperatura teórica possível, que é dada pela extrapolação desse gráfico, equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Ou seja, menos 273 graus Celsius é a menor temperatura teórica possível. Seria a temperatura teórica em que as moléculas não mais sofreriam agitação. Kelvin define essa temperatura como sendo seu zero. Zero absoluto. Zero Kelvin. Se fala Kelvin sem o termo grau. Zero Kelvin equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Então observe, a escala Kelvin fica assim definida. Se colocamos 0 Kelvin igual a aproximadamente menos 273 graus Celsius, 0 graus Celsius, que é o primeiro ponto fixo da escala Celsius, vai equivaler a 273 Kelvin aproximadamente. E 100 graus Celsius, que é o segundo ponto fixo, vai equivaler a 373 Kelvin. Ou seja, a diferença entre a escala Celsius e a escala Kelvin é de 273. A escala Kelvin, a temperatura na escala Kelvin, é sempre o valor da em Celsius acrescida de 273. Observe que a escala Kelvin não possui valores negativos, daí o termo absoluta. Agora, como converter a temperatura de uma escala em outra, quaisquer que sejam as escalas? Para isso é necessário obtermos a equação de conversão entre as escalas. Vamos lembrar um pouco de matemática. Em geral, a relação entre as escalas é de primeiro grau, então considere duas escalas arbitrárias, graus y e graus x. Para um certo valor conhecido x1, temos um correspondente y1. Para um certo valor conhecido x2, temos um correspondente y2. A relação entre as escalas é de primeiro grau. Dado um valor qualquer na escala x, temos um valor correspondente em y. Podemos relacionar essas grandezas através de semelhança de triângulo. Observe esse triângulo ABC. Ele é semelhante ao triângulo ADE. Então, há uma proporcionalidade entre os comprimentos. O comprimento DE está para o comprimento BC, assim como o comprimento AD está para o comprimento BA. Esses comprimentos são diferenças entre duas temperaturas. Então, observe, o comprimento DE é a diferença θy menos y1. O comprimento BC, a diferença y2 menos y1. O comprimento AD, a diferença θx menos x1. O comprimento AB, a diferença x2 menos x1. Vamos rearrumar essa expressão. Aí está. Chamamos esta expressão de equação de conversão entre as escalas y e x.
Ou seja, é uma regra de 3 entre diferenças correspondentes de temperatura. As diferenças de temperatura, quando duas escalas se relacionam através de uma função de primeiro grau, são diretamente proporcionais. Ou seja, θy menos y1 é diretamente proporcional a θx correspondente a θy menos x1 correspondente a y1. Chamamos de regra de proporcionalidade ou regra de 3 entre diferenças correspondentes. Característica de funções de primeiro grau. Vamos ver um exemplo da aplicação. Vamos encontrar a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Para isso, precisamos de dois pontos correspondentes conhecidos. Sabemos que o primeiro ponto fixo, 0 graus Celsius, equivale a 32 graus Fahrenheit, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. Então, dado um valor qualquer em Celsius, chamado aqui de θc, há um correspondente em Fahrenheit. Observe que este varal foi construído apenas para facilitar o processo das diferenças correspondentes. Podemos ter qualquer temperatura em Celsius transformada em Fahrenheit através do processo. Lembre-se que a relação entre essas duas escalas é de primeiro grau. Então, a diferença θc menos 0 está para a diferença correspondente, θf menos 32. Assim como a diferença 100 menos 0 está para a diferença correspondente, 212 menos 32. Essa é a equação de conversão que permite, dado um valor em Fahrenheit, achar o valor correspondente em Celsius. Ou, dado uma diferença em Celsius, θc menos 0, temos uma diferença correspondente θf menos 32 na escala Fahrenheit. É uma regra de 3 entre diferenças correspondentes. P. Vamos transformar essa expressão em uma expressão de fácil aplicação para, dada uma temperatura em uma das escalas, converter na outra. θc menos 0, θc. 100 menos 0, 100. θf menos 32, θf menos 32. 212 menos 32, 180. Vamos dividir ambos os lados da igualdade por 20. 100 por 20, 5. 180 por 20, 9. Então, essa é a equação simplificada que permite transformar Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius. Agora, lembre-se. A diferença entre as temperaturas correspondentes se relacionam linearmente, então são diretamente proporcionais. Ou seja, não podemos converter uma dada temperatura em Celsius em Fahrenheit utilizando regra de 3 direta, pois elas não valem. O que vale é a regra de 3 entre diferenças. Ou seja, uma diferença em Celsius, aqui representada por Δθc, corresponde a uma diferença em Fahrenheit, assim como uma diferença de 5 graus Celsius corresponde a uma diferença de 9 graus Fahrenheit. Vamos ver de novo isso entre as escalas Celsius e Kelvin. Temos dois pontos conhecidos em Celsius e Kelvin, que são os pontos fixos da escala Celsius. Dada uma temperatura qualquer em Celsius, temos a correspondente em Kelvin, aqui representada por T maiúsculo. Então vamos lá? As escalas Celsius e Kelvin também se relacionam através de uma função de primeiro grau. Então observe. A diferença θc menos 0 de uma temperatura qualquer em Celsius menos 0 está para a correspondente diferença em Kelvin, T menos 273, assim como 100 menos 0 está para 373 menos 273. Regra de 3 entre diferenças correspondentes. As diferenças correspondentes de temperatura são diretamente proporcionais. θc menos 0, θc, 100 menos 0, 100. T menos 273, T menos 273. 373 menos 273, 100. Vamos dividir ambos os termos da igualdade por 100. Temos aí a expressão que transforma Celsius em Kelvin. A temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin decrescida de 273, ou a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius somada com 273. Lembre-se que vale a regra de 3 entre diferenças correspondentes. E observe que como a diferença em Celsius corresponde a uma diferença igual em Kelvin, ou seja, uma variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de 100 Kelvin, as variações de temperatura em Celsius e Kelvin são iguais.